paz do Eterno, irmã Ângela. Eu sou a missionária Carmosina. Moro aqui em Aracoiaba, no Ceará. Eu quero contar o testemunho do meu cabelo, porque é um fato curioso que, enquanto tantas aqui dizem que mantém seu cabelo comprido, o Senhor me mandou cortar o meu. Mas claro que é uma situação diferente. Quando eu era pequena, a minha família era de uma determinada religião, que eu não quero falar o nome, porque acho que não precisa. Mas, assim que nasci, fui consagrada a uma certa entidade do mar, chamada Iemanjá. Eu cresci e me tornei uma pessoa que desenvolveu muitos vícios e vivia em trevas, fazendo coisas obscuras. Eu era muito vaidosa e idólatra. O meu cabelo era o meu ouro e também era consagrado às entidades. Em dia de festa, eu dançava rodando no salão e seduzia quem eu queria com a beleza do meu cabelo. Eu gastava rios de dinheiro com ele, com cremes caros e salão, porque ele era liso, mas no seu natural era ondulado, um pouco ondulado. Então, para que ficasse bem liso como eu queria, eu alisava, para que ele ficasse bem escorrido. E eu lembro que eu andava rebolando para tentar fazer o cabelo balançar, para chamar a atenção das pessoas. Eu tinha aquela índole de pessoa que não era sincera, não era honesta, principalmente nos relacionamentos. Eu tinha vários namorados e não queria que ninguém me colocasse no cabresto, porque havia muitos homens à minha disposição. Então eu não tinha relacionamento sério com ninguém. Porém, chegou um tempo na minha vida em que Jesus me alcançou. Ele abriu os meus olhos e eu saí do meio de tudo que desagradava ao Senhor nosso Deus. Saí do meio daquela religião e vim para a Igreja de Cristo. Deus realizou um grande milagre na minha vida. Talvez um dia eu conte a vocês como tudo isso aconteceu, porém hoje quero falar apenas do meu cabelo. O meu cabelo, como eu já disse, sempre foi um espetáculo à parte. Um cabelo preto, lindíssimo, escorrido, brilhoso, sedoso, um cabelo de Índia. E eu sempre amei o meu cabelo e sempre o mantive longo, abaixo dos quadris, só para vocês terem uma ideia. Mas o caso é que quando eu vim para a igreja, depois de um tempo de crente, me colocaram no grupo de jovens. Só que eu comecei a perceber algo estranho comigo. Eu não conseguia decorar as letras dos louvores. No ensaio era tudo bem, mas na hora de louvar, a letra do hino me fugia da mente. Aquilo me assustou. Parecia que eu estava com um problema. Pensei até em procurar um médico. Também, quando eu ia ler a palavra de Deus, eu, que nunca tive problema de vista, comecei a ver as letras todas pulando umas em cima das outras. E quando eu conseguia ler alguma coisa, no mesmo instante em que eu terminava a leitura, tudo fugia da minha mente. Nada ficava guardado. Outra coisa também é que pensamentos do passado começavam a voltar à minha cabeça. Por mais que eu orasse, por mais que eu rejeitasse os meus pecados do passado, eu lembrava de tudo de novo. Era assim, eu estava fazendo algo, lavando um prato, varrendo uma casa, e de repente aqueles pensamentos do passado me assaltavam. E eu me lembrava dos pecados que eu havia cometido e começava a ter saudades deles, do que eu era, da liberdade que eu tinha. Parecia o inimigo falando no meu ouvido que a minha vida era boa, que eu deveria retornar à minha vida antiga e que aquilo da igreja não tinha graça. Afinal de contas, eu não conseguia nem louvar mesmo. E essas coisas passavam pela minha cabeça. Comecei a ter sonhos.
sonhos que tiravam a minha paz, e eu não entendia, porque eu já tinha mudado muita coisa na minha vida. Havia terminado com todos os meus namorados, não bebia mais, minhas vestes estavam decentes. No entanto, eu comecei a ter esses sonhos com o cabelo. E nesses sonhos, eu sempre perdia o meu cabelo. Esses sonhos tiravam a minha paz, por isso. Em um sonho, por exemplo, eu via uma tesoura vindo do céu e cortando o meu cabelo nos ombros. Outra vez eu sonhei que eu ia no salão e quando sentava na cadeira, a cabeleireira falava: "Até que enfim você veio cortar esse cabelo." Apesar disso me deixar muito intrigada, eu nem de longe levei isso a sério. A igreja onde eu estava não era tradicional, mas mesmo assim as irmãs mantinham seus cabelos compridos. Então, nunca na vida eu ia pensar que aquilo era Deus falando comigo. Só que então eu entrei na prova. Perdi meu emprego e começou a faltar as coisas para mim. Cheguei a um ponto que nem dinheiro para comprar um shampoo eu tinha, quanto mais ir ao salão. Então, notei que quando meu cabelo estava sujo, que eu passava dias sem lavar, ele começou a feder, e fedia muito. E outra coisa estranha é que só eu sentia aquele fedor. Comecei a pensar que eu estava ficando louca. Eu perguntava às pessoas que estavam perto de mim se elas estavam sentindo aquele fedor, aquele odor que para mim era insuportável. E a resposta era sempre não. Só que eu sentia. Era um cheiro de podre, de ovo podre. Eu não suportava mais. E quando o dia estava muito quente, quando eu saía para fazer qualquer coisa, ir numa mercearia ou ir na casa de alguém, que o sol esquentava o meu cabelo, aí que fedia. E isso durou semanas. Foi quando eu tive o último sonho. E nesse sonho, eu estava sentada num banco. E nesse sonho, havia outra de mim em pé. E essa outra de mim mexia com as mãos no meu cabelo e abria os meus cabelos. E então eu via piolhos, muitos piolhos, uma praga de piolhos na minha cabeça. Eles eram muitos mesmo. E ao olhar mais de perto, eu via que os piolhos tinham cabeça, e a cabeça deles não eram de piolhos normais, eram de demônios, demônios com chifres, e eram muitos, muitos demônios andando na minha cabeça. Acordei apavorada. E aí Deus começou a me lembrar de quantos banhos com água consagrada eu tinha dado no meu cabelo. E eu também tinha consagrado o meu cabelo para que ele fosse lindo e através dele eu pudesse seduzir quem eu quisesse. E isso incluía rapazes e homens casados ou não, e muitas vezes eram casados. Então, caiu a ficha. Caiu a ficha quando lembrei disso. Foi aí que entendi e me decidi. Eu mesma peguei a tesoura, puxei o cabelo todo para frente e cortei o máximo que eu pude. Cortei bem curtinho. Nem é preciso dizer que ele ficou todo torto, mas foi só no desespero. Depois eu fui na cabeleireira para ela consertar. Então não teve jeito, ela teve que cortar bem curtinho mesmo. Ficou assim, tipo Joãozinho. Tive que aguentar muita crítica. As pessoas acharam que eu estava ficando louca. Mas eu nem liguei, porque o mais interessante é que eu mesma, que prezava tanto pelo meu cabelo, não sofri. Eu não sofri com isso, não tive pena. Ao contrário, senti foi um grande alívio. E aquele cheiro horroroso sumiu, eu nunca mais senti. Um mês depois, eu voltei a trabalhar e tive paz. Minha vida voltou ao normal. Mas faz tempo que isso aconteceu. Hoje meu cabelo está enorme de novo, porque ele sempre teve um bom crescimento. Só que ele não é tão liso quanto antes.
é ondulado, porque eu deixo que ele cresça naturalmente. Então, ele tem sim algum volume, mas tudo bem, eu não ligo. O melhor é ter paz. Porque hoje meu cabelo é consagrado a Deus. Não tem mais demônios na minha cabeça. E esse é o meu testemunho. Deus mandou eu cortar e me livrar daquele cabelo. Também, depois de cortar o cabelo, eu parei de andar rebolando. Perdi aquele hábito ruim que eu tive a vida inteira e passei a andar direito, como uma serva de Deus. Hoje, mesmo com o cabelo longo, eu não rebolo mais. Não tenho mais necessidade de chamar a atenção de ninguém. E prefiro usar o cabelo preso quando estou em público. Mas enfim, Deus tem seus meios de nos transformar, de mudar a nossa vida. Porém, como já disse, essas são apenas pequenas coisas que aconteceram no meio do meu testemunho. As maiores dariam um testemunho ainda mais longo, mas um dia eu conto. Na verdade, eu não gosto nem de falar, porque é muito pesado. Só lembrei de contar a vocês sobre essa questão do meu cabelo. Então, que Deus abençoe a todas as minhas irmãs desse canal. Quero dizer que também oro por todos que estão aqui. Obrigado, irmã Ângela Maranata. Deus abençoe a todos vocês. Amém.